Essa questão se aplica ao contexto da saúde suplementar, onde o coteste é possível no momento, seguindo recomendações principalmente americanas. No contexto do SUS, que teve recentemente aprovada a utilização dos testes de HPV no rastreamento do câncer de colo, não é considerada essa possibilidade devido a limitações de custo-efetividade. Pretendo apresentar alguns aspectos dessa discussão a seguir. Comecemos pela definição de coteste. É a combinação da citologia e de testes de DNA-HPV de alto risco para o rastreamento do câncer de colo. Como podemos observar nesse slide, essa é uma discussão em andamento mesmo entre os americanos, que começaram a recomendá-lo a partir de 2012 como uma alternativa à citologia trienal. Essas recomendações mostravam o coteste como opção preferencial, mas mantendo a citologia ou o teste HPV isolados como alternativas. Já em 2020, a diretriz da American Cancer Society passou a apontar o teste de HPV isolado a cada 5 anos como preferencial. Essas discrepâncias refletem vários interesses e dificuldades de mudanças de práticas, mas vêm cedendo às evidências acumuladas de melhor relação custo-efetividade para o teste HPV isolado a cada 5 anos. A questão que ainda fica é se vale a pena usar o coteste. A proposta de usar 2 testes ao invés de apenas um é tentadora, pois o que um teste falha em detectar, o outro pode detectar, ou seja, teoricamente, há um aumento na sensibilidade na detecção de lesões precursoras quando são usados 2 testes. O problema é que sempre que a sensibilidade aumenta, diminui a especificidade, ou seja, menos casos positivos aos exames de fato se revelam como doentes. Isso implica no dobro de exames de rastreamento, mais colposcopias e demais procedimentos. Na realidade, estudos têm demonstrado que esse possível aumento de sensibilidade é irrisório, já que a sensibilidade do teste HPV é muito alta e pode fazer diferença apenas em populações nunca rastreadas ou subrastreadas. Esse estudo, publicado em 2012, procurou sintetizar e comparar os resultados de estudos que verificaram a acurácia de estratégias de rastreamento utilizando testes de HPV. Ao considerarem apenas os ensaios clínicos que têm menor risco de viés, verificaram que o coteste produziu um aumento estatisticamente insignificante na sensibilidade, questionando seu uso. Esse outro estudo, publicado em 2016, buscou comparar os custos associados ao rastreamento utilizando os testes de HPV em relação à citologia. É um estudo de coorte retrospectivo com quase 100 mil mulheres com 30 anos ou mais em um sistema de saúde integrado em Cleveland, nos Estados Unidos, que fizeram coteste com DNA de HPV e citologia para o rastreamento primário do câncer de colo entre 2004 e 2010. Os autores mostraram que o rastreio primário com teste de HPV isolado, utilizando a captura híbrida, foi mais eficaz e proporcionou uma economia de mais de 1,3 milhão de dólares. Já o coteste, também utilizando a captura híbrida, foi apenas ligeiramente mais eficaz do que o teste primário de HPV e foi substancialmente mais caro, acarretando em aproximadamente 170 mil dólares por cada caso adicional de NIC3 identificado. A maior especificidade do HPV primário significou quase 20% menos colposcopias e evitou a maioria dos exames de Papa Nicolau. Os autores discutem qual o custo razoável de ser absorvido pelos sistemas de saúde para cada caso detectado. E lembramos que aqui o desfecho foi NIC3 e não câncer, que é o que de fato interessa evitar. Concluem que testes com genotipagem e a citologia reflexa parecem ser mais custo-efetivos, e essa é a estratégia que está em discussão no Brasil. Devemos lembrar que, no contexto da saúde suplementar, é a mulher que vai arcar com esses custos adicionais, seja por pagamento direto, seja arcando com o aumento das mensalidades do seu plano de saúde. Passando agora para a questão proposta especificamente, quais são as recomendações para mulheres com presença de HPV de alto risco e citologia negativa? Para responder a essa questão, utilizei esse trabalho publicado pelo grupo da Unicamp, responsável pelo projeto de rastreamento organizado com o teste HPV em Indaiatuba, São Paulo,
que forneceu a maior parte das informações consideradas pela Conitec para aprovação de seu uso pelo SUS. Eles fizeram uma síntese das diretrizes vigentes sobre rastreamento utilizando o teste HPV e o que fazer após testes positivos. Esse fluxograma mostra o que fazer na situação em que há HPV oncogênico, mas sem diferenciar o genótipo, mas com citologia negativa. Essa mulher, se não tem história prévia de doença ou teste positivo, provavelmente tem infecção, mas não uma lesão precursora, e assim deve ser reavaliada em um ano com um novo teste. Já se esse teste é de repetição ou ela tem história prévia, deve ser encaminhada para a colposcopia, pois o risco de haver uma lesão precursora é mais relevante. Já no contexto em que existe a genotipagem, se presentes HPVs 16 e 18, ela deve ser encaminhada para a colposcopia, independente da citologia, pois o risco de haver uma lesão precursora passa de 15%. Se os tipos virais presentes são outros que não 16 e 18, funciona como o fluxograma anterior. Se tem história prévia, deve ser encaminhada para a colposcopia. Se não, deve repetir o teste em um ano. Agora, alguns exemplos do que podemos encontrar em mulheres com teste de HPV positivo e citologia negativa. Essa mulher tinha HPV não 16-18 e os achados colposcópicos mostravam uma lesão de baixo grau. Essa outra, na mesma situação, com citologia negativa e teste de HPV positivo, tinha achados menores, mas com uma área um pouco mais densa, cuja biópsia mostrou uma NIC1. Já essa outra apresentava apenas micropapilas na superfície do colo, que é um achado inespecífico, mas sugestivo de infecção pelo HPV, mas sem neoplasia intraepitelial. Esse outro exemplo mostra uma área de concentração de micropapilas na parede vaginal lateral direita, que corou completamente ao lugol. Por último, trago este caso com HPV-16 e citologia negativa, em que havia uma extensa área de achados anormais, maiores e menores, cuja biópsia mostrou uma NIC2. Aqui uma dica para quem já utiliza teste de HPV no rastreamento do câncer de colo do útero em suas pacientes e ainda não conhece. Trata-se de um aplicativo para smartphone que traz as recomendações da Sociedade Americana de Patologia Cervical e Colposcopia, baseadas no risco atribuível em cada situação, considerando o resultado dos exames, a idade da mulher e a história prévia. Utilizando esse aplicativo na questão proposta, chegamos à recomendação de repetir o teste HPV em um ano. Se estou criticando o coteste pelo aumento de custo que acarreta sem a correspondente efetividade, quando a citologia terá indicação no rastreamento baseado em testes de HPV isoladamente? Também trazendo o que foi muito bem levantado e sintetizado pelo grupo da Unicamp no artigo já mencionado, a citologia poderá ser solicitada e realizada no mesmo material obtido para o teste HPV de uma forma reflexa, mas será necessária apenas nos casos de HPV oncogênico presente sem genotipagem ou nos casos com genotipagem, quando presentes tipos oncogênicos diferentes do 16 ou 18. Muito obrigado por sua atenção.